Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se você está chegando pela primeira vez, receba a nossa acolhida. Ficamos muito contentes em estarmos juntos com todos. Convidamos a se inscreverem e clicarem o seu joinha. E também a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito carinho para vocês. Hoje, queremos olhar para a mais antiga narrativa da instituição da Eucaristia, o dom que Jesus Cristo faz de si mesmo, revelando-nos o amor infinito de Deus por todo o homem. Essa narrativa nos vem da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Está no capítulo 11, versículos 23 a 26. Ouçamos. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Após as palavras da instituição da Eucaristia, Paulo completa com o versículo 26. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. A palavra proclamar, em grego, significa exatamente isto, fazer uma proclamação, katangelo. Em hebraico, contudo, o termo é Haggadah. Haggadah era o nome do rito ou ritual da Páscoa para os israelitas, termo que eles usam até os nossos dias. Era a proclamação da Páscoa. Assim, quando Paulo esclarece aos coríntios de que toda vez que comerem do pão e beberem do cálice estão proclamando a morte do Senhor, ele os está introduzindo na linguagem da Páscoa judaica. Na Páscoa, os israelitas faziam a proclamação do que Deus realizara naquele tempo em que os libertara da escravidão do faraó do Egito, o tempo do Êxodo. E faziam também a proclamação de como ele os salvou pelo sacrifício do Cordeiro Pascal, conforme as instruções que dera a Moisés. Na noite da libertação, cada família deveria comer um cordeiro e espalhar o sangue nas portas de suas casas. O anjo que viria ferir os primogênitos do Egito, vendo esse sangue, passaria adiante, poupando os filhos dos hebreus. Paulo está dizendo que todos os que estão em Cristo, celebrando a Eucaristia, comendo e bebendo do corpo e do sangue de Cristo, estão proclamando como Deus os libertou do pecado e da morte, através da morte de Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal. Aliás, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, Paulo chamara o Cristo de nossa Páscoa, dizendo assim: Purificai-vos do velho fermento, para que sejais massa nova, porque sois pães ázimos, porquanto Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. E Paulo prossegue, aludindo à Eucaristia, no capítulo 5. Celebremos, pois, a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os pães não fermentados, de pureza e de verdade. Portanto, Paulo usa a terminologia da Páscoa judaica e a aplica à ceia do Senhor, a Eucaristia. No finalzinho da passagem do capítulo 11 que lemos, Paulo afirma: Estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Aqui, o apóstolo está relacionando a Eucaristia com a segunda vinda do Cristo. A Eucaristia é uma antecipação desse retorno.
neste que é o tempo de espera da vinda de Jesus no julgamento final. Havia inclusive uma tradição judaica segundo a qual o Messias viria na noite da Páscoa. Assim como os israelitas celebravam a sua refeição pascal, de certo modo como que antecipando a chegada do Messias esperado, Paulo explica aos coríntios que, sempre que a Eucaristia é celebrada, os seus participantes estão proclamando a morte do Senhor até que ele volte no fim dos tempos. Vemos ainda o que Paulo afirma, estar transmitindo aquilo que recebeu do Senhor diretamente. É o primeiro versículo da nossa passagem. Paulo aí liga a tradição com T maiúsculo com a Eucaristia. O que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. A palavra grega é paradoses e significa entregar, passar de uma mão para outra. Esta é a sagrada tradição a que a Igreja Católica se refere quando fala em tradição. A tradição pela qual temos hoje tudo aquilo que foi entregue por Jesus e por seus apóstolos e passado por aqueles que estes constituíram seus sucessores na Igreja até nossos dias. Entre tudo isso, de modo especialíssimo, a Eucaristia. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 15, Paulo adverte Timóteo, presbítero que ele mesmo ordenara e fizera bispo. Empenha-te em te apresentares diante de Deus como homem digno de aprovação, operário que não tem de que se envergonhar, íntegro distribuidor da palavra da verdade. Essa palavra da verdade foi transmitida verbalmente por Timóteo. A tradição, aquilo que foi entregue pelos apóstolos, compreende tudo o que leva o povo de Deus a viver santamente e aumentar a fé, seja oralmente, seja por escrito. Por isso, a Igreja, por sua doutrina, sua vida e sua adoração a Deus, perpetua e transmite a cada geração tudo o que ela é e tudo aquilo em que acredita. É isto a tradição para a Igreja. Não coisas velhas, nem apenas ensinamentos, nem apenas a moral, que é o modo como os cristãos devem viver, mas também o modo de adorar a Deus, recebido através da sagrada tradição. Não algo que os homens criaram, algo que receberam do próprio Jesus Cristo na última ceia. Paulo estava instruindo os coríntios sobre como celebrar retamente a ceia do Senhor. A fé na Eucaristia, na presença real de Jesus, sob as aparências de pão e de vinho, os católicos celebram na solenidade de Corpus Christi, neste ano, a próxima quinta-feira, dia 16 de junho de 2022. Essa presença de Jesus é a que recebemos a cada vez que participamos da Santa Missa, quando o Padre pronuncia, na pessoa de Cristo e no poder do Espírito Santo, as palavras da consagração. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Por estas palavras que Jesus pronunciou na última ceia, como lá o pão e o vinho são transubstanciados no corpo, sangue, alma e divindade de Cristo Jesus. A palavra de Deus é realizadora, transformadora da realidade. Quando Deus falou, faça-se a luz foi feita, e assim por diante. Quando Jesus diz, isto é meu corpo, isto é meu sangue, já não há pão nem vinho, mas o corpo e o sangue do Senhor. Tão verdadeiros que aqueles discípulos que o seguiam, quando ouviram Jesus dizendo na sinagoga de Cafarnaum que deveriam comer o seu corpo e o seu sangue, escandalizaram-se e se afastaram. É essa fé que professamos. Fé na herança perpétua e viva que Jesus nos deixou no sacramento do seu corpo e do seu sangue,
que é alimento para a nossa peregrinação até a vida eterna. O próprio Jesus, que prometera: "Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo", tornou a sua promessa concreta pela Eucaristia. Ele também dissera: "Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente." É assim que ele continua a ser Jesus que passa, como acontecia pelas estradas da Galiléia, da Samaria e da Judéia, para que todos, recebendo-o, possam ser curados e renovados pela força do seu amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço por você, a sua vida, sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.